Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora, boas malta, vamos então aqui para mais um ponto break, o primeiro do Australia Open. Para quem ficar até ao fim do vídeo, vai ficar a conhecer qual é o jogo que nós vamos estar a acompanhar nesta madrugada. Acompanhamento ao vivo na Camisa Apostas, na Twitch, mais especificamente. E pronto, temos aqui o primeiro jogo, 2 jogos que nós vamos falar para hoje. O primeiro será a Amanda Anisimova contra a Paula Badosa. Paula Badosa que teve cerca de 194 dias fora do circuito, com problemas derivados de algumas lesões, também. O relacionamento entre Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa também acabou por fazer com que ela passasse mais tempo fora dos cortes do que dentro, embora a principal razão tenha sido alguns problemas físicos que ela teve. No entanto, a Paula Badosa voltou e está a mostrar para aquilo que vem. Venceu a Paula Chikova por 6-2, 6-3, banalizou completamente a jogadora russa. Um jogo muito intenso, muito físico, e a Paula Chikova não teve armas suficientes e é uma jogadora experiente, uma jogadora que normalmente gosta de ter intensidade e potência na sua pancada, mas mesmo assim não conseguiu estar ao nível para conseguir vencer a Paula Badosa. Já a Anisimova venceu a Podoroska por 6-2, 6-3, onde foi muito importante a resposta ao segundo serviço. Ganhou 47% dos pontos no segundo serviço, 76% no primeiro da adversária, teve muito bem no campeão da resposta. No serviço não foi assim tão forte, e aqui nesse jogo contra a Paula Badosa ela tem que estar a servir muito bem, porque a Paula Badosa é uma jogadora que se posiciona bem, bate muitas vezes dentro do corte, uma bola profunda, chapada, com ressalto baixo, e vai dificultar muito a Anisimova. Será o primeiro jogo entre as duas. Jogaram num torneio exibicional, digamos assim, com regras especiais, que foi no Tiebreak Tennis, onde a Anisimova acabou por ganhar por 10-6, mas joga-se um tiebreak à melhor de 10. Por isso, não é um exemplo para aqui, visto também estamos a falar de um torneio de Grand Slam, onde, por exemplo, a Ana Anisimova tem tido dificuldades ao longo dos anos em se conseguir afirmar nesse tipo de torneios. Basta ver que em 2020 ficou pela primeira ronda, onde perdeu contra a Diaz. Depois, em 2022, chegou à quarta ronda, onde perdeu com a Ashley Barty, e aqui podemos considerar um bom resultado. E o ano passado perdeu com a Kostiuk por 6-3, 6-4 e caiu na primeira ronda. Paula Badosa, o ano passado, ficou pela primeira ronda também, ao perder com a Mason Keys por 6-3, 6-1. No entanto, deixou jogadores como a Kostiuk, Trevisan, Tomljanovic, que é a jogadora da casa. Por isso, parece-me que aqui a Paula Badosa reúne mais argumentos para conseguir aqui um bom resultado e continuar a escalar a sua recuperação, tanto na hierarquia mundial, como também em termos de confiança no seu jogo. A minha sugestão de aposta para esse jogo vai no seguimento daquilo que eu falei. Parece-me que a Paula Badosa aqui reúne melhores argumentos, e aqui diria que o handicap menos 1,5 ou menos 2,5 da Paula Badosa tem valor. Vejo pelo menos um 6-4, 6-4 a acontecer. Paula Badosa é favorita para o mercado e eu concordo, porque reúne mais e melhores argumentos do que a adversária. A Anisimova é uma jogadora muito inconstante ainda, é capaz de fazer um bom jogo, mas depois no jogo a seguir desaparece, e temos tido um torneio com muitas surpresas. Ainda hoje tivemos a eliminação da Rybakina, tivemos a eliminação do Oji Rune, tivemos o Nuno Borges a surpreender o David Fokina, por exemplo. Temos tido odds muito esmagadas de jogadores super favoritos e super favoritos, e não estão a conseguir se adaptar às condições de jogo, e tem havido algumas surpresas. Aqui acredito que a surpresa poderá sempre aparecer. No entanto, estou convencido que a Paula Badosa é a favorita a ganhar o jogo. Diria que se fosse numa situação normal, se não houvesse a Paula Badosa não tivesse ficado tanto tempo fora dos cortes, essa até podia estar ligeiramente mais baixa, por aqui que também é a diferença de qualidade entre as duas jogadoras, embora a Anisimova ainda está a demorar para aparecer em termos de consistência e em termos de resultados. A Paula Badosa já é uma jogadora consolidada, já é uma jogadora que normalmente passa a maior parte do tempo dentro daquilo que é o top 10 mundial. Claro que saiu por todas as razões que já mencionamos neste vídeo. Aqui a minha sugestão de aposta, menos 1,5 ou menos 2,5, depende do perfil de risco de cada um. O menos 1,5 para mim acaba por ter valor para esse jogo. Outra opção, e aqui deixamos para o ao vivo, será um 21 ou 22,5, na perspectiva da Anisimova. Está a jogar bem, está a responder bem ao serviço, está a encaixar bem o seu primeiro serviço e está a criar dificuldades no jogo da Badosa no capítulo da resposta. Mas este mercado é preciso perceber principalmente como é que a Anisimova está a servir. Se a Anisimova servir tão mal como serviu contra a Podoroska,
podemos não sequer ter esta linha, podemos ter um jogo muito mais rápido, no máximo com 20 jogos nos 2 sets. Passamos para o outro jogo, o jogo entre Sebastian Korda e Andrei Rublev. Escolhi esse jogo principalmente porque o mercado está a dar muito favoritismo ao Rublev, na minha modesta opinião. O Rublev é favorito, naturalmente que sim. No entanto, o Sebastian Korda é um jogador que tem muita personalidade, tem um estilo de jogo que também é capaz de, num dia bom, complicar a vida ao Rublev. O Rublev, por exemplo, que começou com 5 sets no primeiro jogo que fez no Australia Open, contra o Stable Wild, acabou por ganhar por 3-2, mas foi um jogo de perto das 4 horas. O Korda também, é verdade, contou com o Priva, também teve um jogo em 5 sets, mas em 3 horas, e depois venceu o Alice por 3-0 com um triplo 6-4. Parece-me que em termos de confronto direto, em condições muito diferentes daquelas que vão-se jogar, há uma vantagem por lado do russo, onde o russo venceu em Miami o Korda por 2-0 e venceu também em Gijón por 2-0. No entanto, aqui as condições são diferentes. Acredito que o Sebastian Korda, se tiver num dia bom no capítulo do serviço, é capaz de esticar o jogo e até, inclusive, roubar um set ao Rublev. O Rublev, que é um jogador que é muito intenso, gosta de pôr muita potência na bola, mas é um jogador que mentalmente, muitas vezes, acaba por entrar naquelas armadilhas mentais e é um jogador que se frustra facilmente quando as coisas não estão a sair bem no seu jogo e acredito que em alguns momentos do jogo o Sebastian Korda pode colocar o Rublev nesse tipo de amarra e por isso acredito que vamos ter aqui um jogo mais disputado, mais dividido do que o mercado sugere. Também de lembrar que o Sebastian Korda o ano passado ficou pelos quartos de final, o mesmo resultado que o russo acabou por ter no ano passado neste Australia Open, mas falando aqui primeiramente do Korda, o Korda perdeu contra o Khachanov por 3-0, 7-6, 6-3 e 3-0. O Korda acabou por desistir por problemas físicos. No entanto, é um jogador que normalmente costuma chegar à terceira ronda, tirando 2019 que ficou pela fase de qualificação. De lá para cá jogou 2 vezes, caiu na terceira ronda, onde em 2022 perdeu com o Carreño Busta e o ano passado ficou pelos quartos de final. O Andrei Rublev perdeu com o Novak Djokovic, que acabaria por ganhar por 6-1, 6-2 e 6-4 e fez um bom torneio porque deixou jogadores para trás como o Reservoir, Dominic Thiem, Evans, a Rune, mais especificamente nos oitavos. E parece-me que aqui vamos ter um jogo relativamente equilibrado. É só, para mim, de forma justa, estaria em torno de 1,60, é só um ligeiramente mais baixo, em torno de 1,50. Um mercado que para mim poderá fazer algum sentido, dependendo da forma como o Sebastian Korda estiver a jogar e principalmente a servir, poderá ser esse over 38,5. Com uma tendência para termos tie-break, uma tendência para irmos a um quarto set e não temos sets demasiado curtos. Porque acredito que o Rublev pode ser favorito e o é, mas vai ter que provar isso dentro do corte e não pode ir naquele jogo tentar resolver o jogo rápido, porque o Sebastian Korda também tem argumentos, em front-court também tem um bom serviço, tem aqui, não tem nada a perder, porque para todos os efeitos ele é o principal candidato a cair nesta ronda, tendo em conta aquilo que é, tanto pelas casas de apostas, como também para aquilo que é o senso comum em termos dos apostadores. O Rublev acaba por reunir a longo prazo mais melhores condições para seguir em frente, mas a verdade é que estamos num torneio e principalmente nessas rondas iniciais até ali aos oitavos de final vamos ter ainda algumas surpresas, vamos ter muitos jogadores bons a cair em comparação com os jogadores se calhar que têm ao longo dos anos tido dificuldades em conseguir se impor em torneios desta dimensão. Pessoal, como eu estava a dizer, hoje vamos fazer o primeiro acompanhamento, como eu tinha já prometido e já tinha falado no ponto break anterior. Temos um objetivo de 60 acompanhamentos este ano de ténis na Academia das Apostas na Twitch apenas, e o jogo que nós vamos inaugurar este objetivo será o jogo da Paula Badosa contra a Anisimova, um jogo que acabamos de analisar aqui, onde dei a minha opinião sobre em termos de mercados e aquilo que eu prevejo para o jogo, e mais logo à noite, a partir da meia-noite, vamos estar a acompanhar então o jogo ao vivo entre a Anisimova e a Paula Badosa. Este foi o ponto break. Resto de continuação de uma boa tarde a todos e até logo.